É assim que o Supremo Tribunal Federal vai garantir a inviolabilidade do direito à vida, dando uma arma chamada autonomia, para que homens e mulheres, no seu bel prazer, interrompam a vida das crianças até a 12ª semana, sem precisar dar nenhuma satisfação do seu intento predatório. Esperamos que não, pois o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. Por isso, mais do que qualquer outro, deve ser protegido. Ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado. Os poderes da República têm a obrigação de garanti-lo e defendê-lo. E não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida, assegurando a alguns e negando a outros. Permita-nos continuar cantando: dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. O meu país se dispor a tirar em massa, extinguir em massa uma criança, a vida de uma criança. Vamos refletir, gente. Eu sei que também vocês têm motivo de vocês de dizerem que nós temos que ter a nossa autonomia como mulher, mas isso não vai resolver nada, não. Podem ter certeza disso. E a tutela do embrião de até 3 meses deve ter menor intensidade do que a vida da mulher. A criminalização do aborto constitui, dessa forma, uma punição injusta da mulher, uma vez que carece de qualquer legitimidade ética ou jurídica à luz da Constituição. Mas um ser humano em gestação não é simplesmente uma parte do corpo da mulher. É um ser humano que tem o seu próprio corpo e que depende da mulher, sim, como também o bebê que nasce. Quando se legaliza o aborto, o número de abortos aumenta e não diminui. No Reino Unido, semelhantemente, o número de abortos aumentou expressivamente após a sua legalização. Houve um crescimento de 800% ao longo de 40 anos. O número de abortos voluntários passou de 25 mil em 1968 para cerca de 220 mil abortos em 2007. Nós temos visto quase que diariamente notícias nos jornais brasileiros sobre mulheres que foram algemadas dentro do hospital, né? Uma delas recentemente, inclusive, acordou algemada depois de convulsionar dentro da enfermaria. Eu quero lembrar Ingriane Barbosa. Ela foi a mais recente que nós vimos o rosto. Ela é uma jovem mulher negra, trabalhadora doméstica do interior do Rio de Janeiro. Ela morreu com um talo de mamona no útero. É mãe de 3 filhos e, ao que se sabe, já tinha feito um aborto pela saúde. Se assim for, a criminalização do aborto que matou Ingriane e deixou seus filhos órfãos. Se todas as mulheres que fizeram aborto estivessem na prisão hoje, ou já tivessem passado por ela, nós teríamos um contingente de 4.700.000 mulheres, pelo menos 5 vezes o sistema prisional, já o quarto do mundo. Então, me parece que a pergunta é por que tão pouca razoabilidade nessa conversa? Porque aborto não é matéria de prisão, mas é de cuidado, de proteção e prevenção. Há algo de intrigante ao falar de prisão e saúde em aborto. A abstração dos números esconde que, apesar de o aborto ser um evento comum à vida das mulheres, há uma distribuição desigual do risco, com a maior concentração entre as mulheres mais jovens, mais pobres, nortiças e nordestinas, negras e indígenas. Acerca do aborto, o que visualizo atualmente é que o centro do debate é considerar o mesmo como uma questão de saúde pública. Mas o que realmente eu venho enxergando é que não passa de um embate ideológico, religioso e moral. O que percebo de fato é um conflito a ferro e fogo de opiniões de que, quando começa a vida, a quem deve possuir mais autonomia, a mulher ou o ser em gestação? A quem deve prevalecer a tutela jurídica em defesa da vida? Ou quem possui mais dignidade para receber e sustentar a vida como direito seu próprio? Acredito que, enquanto nossas discussões não superarem os meros argumentos quanto à legalidade ou não da interrupção gestacional irrestrita até as 12 semanas, mulheres continuarão abortando clandestinamente.
garantindo o seu ingresso para fazer parte de uma estatística, a qual é completamente desprazerosa. Pasmo mais ainda, mas a causa imediata da morte ainda não será o aborto, será qualquer outra complicação, menos o aborto. As mulheres morrerão por outros fatores, e nunca o aborto, e isso subnotifica cada vez mais a estatística. Na minha visão profissional, eu acredito que não temos mais tempo para discutir onde vai começar ou terminar a vida humana, ou quem deve ter maior prevalência no direito dessa vida. Isso a biologia e o direito já fizeram. Não temos mais que ficar tentando inventar uma roda que já existe. Por exemplo, em plano biológico, a soma das atividades celulares na concepção aponta que a vida começa, tem início com a fertilização, seguindo a clivagem do zigoto e os demais eventos que vão sustentar esse período gestacional. No direito civil, por exemplo, a vida biológica é protegida pelo direito do nascituro, que lhe assegura os direitos fundamentais e personalíssimos ainda em relação à ideia de expectativa de direito. Mas é no direito penal que o tema aborto ele de fato se fundamenta. Por quê? Porque é no Código Penal que se encontram as hipóteses taxativas que permitem o aborto. Qualquer ação abortiva que não seja respaldada no risco de vida materno, anencefalia ou estupro, esse deve incorrer em crime passivo de sanção penal. Sendo assim, observo que, se houver de fato a legalização do aborto, as hipóteses restritivas presentes no Código Penal serão superadas e o aborto se tornará procedimento sem precedente. E isso deve ser refletido com muito critério e cuidado. Essa conduta vai supervalorar os direitos da mulher e reduzir a termo, a pó, a debalde, os direitos do nascituro. Por isso é necessário que a técnica da ponderação ela venha entrar em ação, pois acredito, em minhas concepções, que todo direito ele é igual e deve ser respeitado. Quando ponho em balança o direito da mulher em face do direito do nascituro, enxergo que ambos eles proporcionam equilíbrio na balança da ponderação. É contraproducente afirmar que um direito deve sobrepor o outro e um deve ser mais intensificado que o outro. Inclusive, eu não consigo ficar espantado quando a criminalização não consegue impedir o aborto clandestino, pois se assim fosse, Ingriane Barbosa não teria morrido por causa de R$300 e um talo de mamona introduzido em seu útero. Por outro lado, eu observo que a narrativa de que a legalização vai aumentar o número de abortos nada supera as expectativas. Isso se explica porque a legalização irá remover da sombra da clandestinidade e colocar em público visual os números reais dos abortos. É aí aonde vamos perceber que o problema era bem mais complexo do que imaginávamos. É onde a real estatística será revelada. Quando eu me lembro de Ingriane Barbosa, acredito que o aborto deve ser legalizado sim, para que isso aconteça sob assistência médica, tornando segura a vida humana. Mas, diante disso tudo, a minha posição é contra o aborto restrito até 12 semanas. O que eu defendo, na verdade, é que as hipóteses abortivas presentes no Código Penal deveriam ser ampliadas, principalmente em caso de doenças que inviabilizem o neonato, por exemplo, a holoprosencefalia, a arrinencefalia e entre outras doenças de cunho genético. A holoprosencefalia é uma doença que afeta principalmente o cérebro do ser vivo em gestação. Ela impede a correta e completa divisão do cérebro, levando a alterações importantes, principalmente no rosto do recém-nascidos. De forma semelhante, a arrinencefalia envolve uma ausência parcial ou total de partes do cérebro, com consequências também severas para o bebê. Ambas têm uma alta taxa de mortalidade nas primeiras semanas de vida, mostrando o quão delicada é a situação logo após o nascimento. Para os poucos que sobrevivem, essas condições trazem sérias dificuldades, atrasos no desenvolvimento, problemas motores, convulsões e dificuldades para se alimentar. Além disso, podem ocorrer alterações hormonais que afetam várias funções do corpo. Se na sua família tivesse um caso de gestação que fosse diagnosticado com holoprosencefalia e apontasse que assim que o neonato vier em vida, ele poucos minutos sustentará a sua viabilidade e morrerá. Qual seria a sua opinião quanto a sustentar a gestação ou permitir o aborto?